Gente, então vamos lá rapidinho, falando um pouquinho sobre a China no contexto da Guerra Fria, ok? Para a gente entender um pouquinho da China, a gente tem que conhecer um pouco o território da China. A região ela é mais concentrada, populacionalmente falando, na porção leste do continente, da grande área chinesa. É a região que nós temos uma grande quantidade de recursos naturais, é a região da Manchúria, Mongólia Interior também, mas a Manchúria destaca-se bastante. A região de Xinjiang, Tibete, são regiões onde nós temos aí uma climatologia que acaba comprometendo a qualidade da produção, porque o Tibete é muito elevado, a altimetria é muito significativa dessas regiões, e também existem porções desérticas nessa área, ok? Então, a China é um país populoso há vários séculos, não é de hoje que a China é populosa, tá? Então, desde lá do período antes de Cristo, já era uma região que concentrava maior quantidade de população do que se comparado em outros povos, ok? Nós temos aí muitos problemas territoriais, historicamente, e a China sempre acabou perdendo territórios ao longo da sua história. E isso é que eles vão questionar realmente depois que o Partido Comunista assume. Mas vamos falar um pouquinho aí. Lembrando que a Grande Muralha ela vai começar a ser construída lá no século II a.C. por causa das invasões setentrionais na região da Manchúria sobre esse espaço, ok? E também a China sofreu, vamos dar um salto aí histórico do tempo, né? Histórico, aí a gente vai lá para o final do século XX, a China sofreu com o imperialismo britânico e junto com esse imperialismo britânico existiu o imperador chinês que estava ali sendo de certa forma beneficiado, né, achando uma vantagem de manter relações com o Ocidente através do Reino Unido. Então havia ali uma presença do Reino Unido maçante e explorava muito os recursos da China, a população chinesa. Nós tivemos períodos de conflito entre o Reino Unido e a China, a classificada Guerra do Ópio, porque o ópio era muito valioso para a produção de medicamentos farmacêuticos para a Europa, tá? E nós vamos ver que nessa Guerra do Ópio que acontece no final do século XIX, nós vamos ver que a China vai ter um problema de mais perdas territoriais. Vai perder a região do Vietnã, de Hong Kong, a Península da Coreia, né? Formosa, que é Taiwan, né? Então, acaba perdendo. E durante o século XIX, aquela perda da Coreia, ela acontece quando a guerra sino-japonesa se inicia lá em 1894 e vai durar até 1895. Então, a China perdeu a Península da Coreia para os japoneses. Tá? O Japão foi um grande inimigo histórico da China. Num espaço temporal de menos de 50 anos, duas guerras sino-japonesas vão acontecer. Tá? E aí, por que o Japão queria esse espaço? Porque justamente o Japão tem um problema territorial, né? Historicamente, a gente sabe, né, que o local o Japão é formado por uma península, várias porções insulares, né, porções de ilhas, e aí ele tem uma dificuldade de dar sequência à produção, de obter recursos naturais. E naquela época achava-se que a gente conseguiria recursos naturais tendo colônias, né? Exercendo o imperialismo sobre alguns espaços. O Japão queria promover o imperialismo na Ásia e no Pacífico, ok? Então, a China começa a perder mais coisas. A China vai ceder Taiwan, né, também perde Taiwan, mais uma vez. Ilha dos Pescadores e Lidong, três espaços importantes ela acaba perdendo. Nós vamos ter muitos problemas aí nesse início do século XX, as condições de vida da população. Então, devido a esse grande problema que estava vivendo a população da China, depois de sucessivos conflitos marcados no século XIX, enfraquecidos, eles começam a ter um estímulo dado por esses dois grandes líderes aí. O que está na parte de cima é o chamado Chiang Kai-shek. E o que está na parte de baixo foi o Mao Tse-tung, ok? O Chiang Kai-shek, ele tinha ideias nacionalistas capitalistas. Ele também não queria a presença dos britânicos ali na China, ele queria que o imperador saísse também da gestão da China.
Ele queria uma transformação da China. O Mao Tse-tung queria o imperador? Também não. Mao Tse-tung, ele queria o fim desse império, a transformação do território chinês em outra esfera, tá? Ele queria que a China transformasse em comunista. Olha só que curiosidade. 2021 faz 100 anos da criação do Partido Comunista Chinês. Então, esse ano é um ano de aniversário do Partido Comunista Chinês, tá? Lembrando que a Rússia, só para lembrar, que a Rússia teve a Revolução Socialista, a Revolução Comunista em 1917, né? Nós estávamos vivendo ali o período da Primeira Guerra Mundial e a Rússia tem que sair do conflito para resolver o problema interno, né? E aí acontece a Revolução Russa. Então, aí 4 anos depois é criado o Partido Comunista na China, tá? Mas não quer dizer que virou comunista nesse período, não, tá? É o Partido Comunista que é criado aí. Aí nós vamos ver algumas conquistas territoriais que vão acontecer em razão dessa luta contra os senhores feudais que estavam nos territórios da China, porque a China praticamente era agrária ainda no século XX, né? Muito precária se comparada ao Ocidente. E tem um problema logo ali na década de 30, que vai ser mais uma vez uma nova guerra sino-japonesa. Então nós vamos encontrar ali um conflito que vai perdurar dos japoneses com os chineses até 1945, tá? A Segunda Guerra Sino-Japonesa. Foi muito complicado para a China. Então, a China estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, com a postura da invasão sobre a Manchúria do Japão. Também vai viver, junto a esse período, uma guerra civil entre Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung contra o governo do Império, ok? Só que o Mao Tse-tung ele vai conseguir muito com a população camponesa, tá? Adeptos ao comunismo vão surgir de forma bem significativa com o Mao Tse-tung. Por quê? Como havia muitos senhores feudais, muito feudalismo ali, a situação estava bem retrógrada se comparado com o Ocidente, ele começa a pregar que haveria repartição de terras, o uso coletivo das terras, todos seriam donos e tal, então a população começa a aderir às ideias comunistas. E ele vai promover a Grande Marcha, deslocando em mais ou menos 9.000 quilômetros rumo à região norte e vai realmente dominar o espaço chinês gradativamente ao longo do período, né, desde 1921, foi tendo o crescente movimento, ok? Então, a China, então, durante a primeira metade do século XX, estava vivendo um monte de conflito, tá? Segunda Guerra Mundial e Guerra Civil dentro do seu espaço. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os japoneses vão se retirar do território chinês e acaba tendo então um crescimento, a força ganha mais ânimo, né, para a revolução interna. E o Mao Tse-tung, como tinha um maior volume de pessoas o apoiando, eles vão conseguir tirar o imperador, vão prender o imperador, ele vai ser preso. E parte do território aí que estava sob domínio dos japoneses vai ser devolvido, né? Vai ser muito bom para os chineses, né? E o Chiang Kai-shek, ele vai fugir para Taiwan, tá? Então, aí apoio popular, isso foi realmente visível, né? A população apoiando Mao Tse-tung na sua ascensão e a revolução acontecendo no país, a promessa de mudança, né? De sair de uma situação feudal para um país próspero, igualitário, a teoria, né? Na teoria. E aí o Chiang Kai-shek vai para Formosa, Taiwan, e a China jamais reconheceu Taiwan como independente, desde lá da Revolução, tá?
Lá em Taiwan, o Chiang Kai-shek vai criar a República da China Nacionalista. A ONU, naquele momento, vai reconhecer, né, que Taiwan era um país independente da China. Por quê? Havia ali, a China tinha começado a ter uma aproximação com a União Soviética. Então, era interessante para os países capitalistas, principalmente a expansão do socialismo, do capitalismo, né, na região da Ásia. Então, a ONU vai declarar que Taiwan era independente, então. Logo que Chiang Kai-shek proclama lá a República Nacionalista da China. Aí, a China, em 1950, aproxima da União Soviética com interesses bélicos. Ela tinha interesse de produzir armamento e tecnologia nuclear. Então, ela aproxima-se da União Soviética. Só que, depois da morte de Stalin, as negociações ficaram mais complexas. E aí, a aproximação vai entrar em crise, né? Essa unidade com a União Soviética. Outra coisa é que a China não queria, mais uma vez, ficar subjugada a ninguém. Ela queria estar autônoma, independente de qualquer coisa, porque ela já tinha passado por um período muito difícil de domínio inglês e também problemas lá com a ocupação japonesa. Então, ela queria ficar livre de qualquer tipo de julgo, de qualquer tipo de determinação externa que não fosse da China. Então, haverá alguns desentendimentos do Mao Tse Tung com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não que eles ficassem inimigos, eles não se transformaram em inimigos, mas a China não integrou a União Soviética. Isso vai ser um ponto decisório na real situação que a China vive hoje. Tá? Se a China ficasse junto à União Soviética, talvez ela não teria o mesmo sucesso que ela tem hoje. Ok? Uma das coisas que eles entenderam, tanto a China com a União Soviética, é que a União Soviética queria uma industrialização imediata, uma industrialização de base, e a China estava ainda feudal, né? Então tinha que ser um processo mais trabalhado, gradativo, não era da noite para o dia que o país ia transformar em um país industrializado e com indústria de base forte. Então eles tinham que resolver um problema ali primeiro. Então Mao Tse Tung não apoiava muitas imposições que a União Soviética estava tentando colocar para a China, ok? E aí, por causa desses desentendimentos, o programa soviético com a China vai ter um rompimento, tá? Não vai ter não vai ser longa essa união, né? Vai ter um divórcio aí, mas eles continuam sendo comunistas, os dois lados, tá? O Mao Tse Tung questionava algumas coisas que a União Soviética estava colocando e propondo nesse período aí dos anos 60, uma vez que ela queria ter algumas posturas com a região da Mongólia, e a Mongólia sempre teve problemas diretos com a China, questões territoriais. Então, o Mao Tse Tung não estava favorável a algumas decisões que a União Soviética estava tomando com outros países comunistas, como o caso da Mongólia naquela época, tá? O Mao Tse Tung ele vai promover, então, no seu início de gestão também, o grande salto para frente. O que foi isso? Ele queria industrializar o país, mas ele também queria trabalhar com a agricultura. Tudo que era produzido pelos camponeses seria destinado ao governo, e o governo é que estaria repartindo aquilo ali. Como a China tem um problema climatológico, como nós temos o clima das monções na região sul, tem períodos de extrema precipitação e tem períodos de seca excessiva. Quem tiver dúvidas sobre o clima de monções, tem um vídeo aí no canal, pode olhar, tá? E aí, o que acabava acontecendo com essa postura do governo? Boa parte da população não conseguia se alimentar adequadamente, porque eles só podiam comer o que o governo mandava. E aí, se a pessoa fosse pega no campo, comendo qualquer coisa que estivesse lá sendo produzida, a pessoa era morta, né? Então, é uma ditadura até hoje. Não era
tolerado se a pessoa comesse, porque tudo que estava sendo produzido era do Estado, não era para a população diretamente, não podia plantar e comer. Tudo era doado para o governo distribuía igualmente para todo mundo, tá? E é nessa época que a gente vai ver uma crescente prática de comer insetos na China, durante esse período aí do grande salto para frente. Então, quando você vai às vezes à China, o pessoal fica vendendo espetinho lá de escorpião, espetinho de barata, mas é porque nessa época a população, quando teve o grande salto à frente, teve que consumir esse tipo de alimento para tentar sobreviver. Teve casos também de chineses consumindo carne humana. Após as pessoas serem enterradas, os chineses iam lá, descobriam o corpo e comiam parte da carne humana para tentar se alimentar. Chegou a esse ponto. E por causa dessa falta de abastecimento da população, aconteceram aí aproximadamente 70 milhões de mortos por causa desse programa aí desenvolvimentista promovido pelo Mao Tse-tung. Como morreu tanta gente assim, o governo ficou, gente, 70 milhões é gente demais, né? Tem países hoje que não tem 70 milhões de habitantes. E aí o que aconteceu? O Partido Comunista retirou Mao Tse-tung da gestão do país. E aí, o que resulta nisso? O Mao Tse-tung ele não gostou, ele era um líder, ele era populista, vai estar assumindo o poder 3 gestores do Partido Comunista, o Liu Xiaoqi, o Xu Enlai e o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping é um dos que é mais importantes, daqui a pouco a gente vai falar dele. Quando então Mao Tse-tung ele retoma o poder, ele vai usar dos jovens, ele vai conseguir uma política populista com os jovens, vão ser chamados de guardas vermelhas, e eles ajudam a pressionar o Partido Comunista a ter novamente ele como um líder. Ele vai ficar no governo até a sua morte, tá? E quem assume posteriormente, depois que acontece a morte de Mao Tse-tung, vai ser o Deng Xiaoping alguns anos depois, porque tem um período de transição aí entre Mao Tse-tung e o Deng Xiaoping, tá? Então, o que acontece? Deng Xiaoping ele vai assumir de 1976 até 1997. E o que ele vai fazer diferente do Mao Tse-tung? Tudo. A China começou a virar capitalista nessa época. Então, a China é hoje um país comunista pela ditadura, pelo atendimento socioassistencial que tem no país, mas economicamente a China é totalmente capitalista. Não é socialista, a China é capitalista, tá? O que ele vai falar? O discurso dele, não importa a cor dos gatos, importa que se casse ratos. E o que era a interpretação disso? Não importa o que vamos fazer, importa que a China cresça. Não importa se eu tenho que fazer comércio com o Ocidente, eu preciso de países capitalistas para que eu cresça. Importa que a China saia do período, saia da situação de miséria que vários anos historicamente a China teve passando e retrocedendo. Então ele queria mudança. E não importaria como. Então, ele vai promover as 4 modernizações. Essas 4 modernizações têm que gravar. É ciência, tecnologia, agricultura, forças armadas e indústria. Ciência e tecnologia quer dizer o quê? Educação. O país começa a investir maciçamente na educação de base, mas também nas universidades, na pesquisa e na tecnologia. Muitos recursos financeiros foram destinados para esse setor. Então, a China começa a despontar como um país tecnologicamente potente. E por que ele sabia que tinha que fazer isso? Nós já tínhamos satélites que já tinham sido lançados e a China estava lá naquele modelo ainda retrógrado, né? Então tinha que mudar. Então ele vai investir em ciência e tecnologia para transformar o país. Se eu tenho ciência e tecnologia, eu vou também ter uma indústria forte, uma indústria nacional também muito forte, tá? Então acaba também recebendo muitos recursos aí industriais. Mas a China não fica só com a indústria nacionalista, ela não fica só com estatais, predominantemente, como estava tudo nas mãos aí em alguns países que viraram comunistas. A China abre para o capitalismo, então ela vai criar zonas econômicas especiais na porção leste, vai então chegar várias multinacionais no território chinês que vão se instalar ali, vai melhorar as técnicas agropecuárias, criar agroindústrias
para abastecer a população e também vai fazer parcerias comerciais com países primários exportadores. O Brasil é um dos países que mais exporta para a China alimentos. Isso foi muito importante para o território chinês. Vai fortalecer as forças armadas. A China tem um exército muito maior do que vários países extremamente populosos no mundo, tá? Então há um volume expressivo de soldados, de pessoas que servem as forças armadas chinesas. Então isso aí é também positivo para a China. A China cansou de sofrer nas mãos de invasores. E se houvesse realmente um recurso para isso e treinamento para isso, a China se transformaria em um país que ninguém iria querer invadir jamais, né? Nós vamos ver uma migração maciça para o leste, para a região do Tibete. Desde o período de Mao Tse Tung, a gente teve uma migração de chineses para o Tibete, porque o Tibete foi anexado, ele era uma região que seria independente da China, mas a migração, o volume de chineses que acabaram se instalando na região fez com que a porção do Tibete fosse anexada à China, ok? Então, muitos investimentos externos começam a chegar no território chinês. A China vive hoje o sistema socialista de mercado, que na verdade é um capitalismo dentro de um regime comunista, tá? É capitalismo total. Então existe desigualdade. Já viram aquele filme Os Podres de Ricos? Ela é na China. Então tem realmente pessoas com grandes posses, tem muitos investidores, tem empresários hoje na China, porque permitiu-se a abertura com o sistema capitalista, ok? Mas não é tudo bonitinho não, viu gente? Então olha só o que eu coloquei ali. Qual que é a característica disso? Tem ainda um único partido, não tem liberdade no país, tá? Tem um controle social realizado pelo governo, não, tem muita repressão, tem qualquer pessoa que fale qualquer coisa pelo governo pode ser denunciada. Você tem um super amigo, né? O melhor amigo de seu melhor amigo te denuncia porque você criticou o governo e você é preso e levado para campos de concentração. Então as pessoas se sentem responsáveis, elas se sentem participantes do governo e é tido como traidor qualquer pessoa que fale contra o governo. Tá? Isso é uma prática que foi feita lá no governo chinês de tentar colocar o partido sendo uma das coisas melhores que existe no governo, o governo sendo uma das coisas melhores que existe na China. Tá? Tem uma ferrinha controle de preços e salários, tá? Porque se os salários são baixos, também nós temos que ter o preço justo para que a população consiga comprar as coisas. Lá tem um excedente de mão de obra, tem um volume realmente significativo, sempre teve, né? E por isso a mão de obra é muito barata também, né? Porque tem essa população também muito significativa, o governo criou a política do filho único na China, para evitar que houvesse uma explosão demográfica. A maior parte da população da China vive no campo. E por isso, viver no campo significa então que você vai ter que ter mão de obra para trabalhar. Como a maior parte da população que trabalha no campo é formada por mão de obra familiar, as famílias queriam ter vários filhos. Como não pode agora mais ter, não podia, durante a gestão do Deng Xiaoping, ter vários filhos, as pessoas davam preferência a ter o filho do sexo masculino, porque fisiologicamente o homem tem mais força bruta do que a mulher. Então é mais vantagem você ter um menino do que uma menina para o uso dessa força como uma mão de obra na sua prática agrícola. Então era isso que eles pensavam, tá? Então haverá muitos problemas aí de infanticídios de crianças do sexo feminino. Muitas multinacionais vão começar a migrar para a China em razão das vantagens econômicas que tinham, a liberdade de usufruir daquele espaço, também a ausência de leis ambientais ou fracas leis ambientais, quase nada praticamente. O governo também subsidiava, né, dava benefícios para qualquer empresa estrangeira que chegasse ao país, mas o chinês ele é muito esperto. Ele dava um subsídio de às vezes 70 anos, um período mais longo do que geralmente no Ocidente a gente subsidia qualquer multinacional. E nesse espaço temporal, o que eles vão fazer? Eles vão aprender com a multinacional. Então, várias empresas com alta tecnologia passam a
várias tecnologias chinesas começam a produzir também gêneros que estão agora atendendo o mercado externo. Então, a maior parte das coisas que a gente consome no dia a dia, pequenas coisas, bens de consumo, vem da China, né? Em razão desse grande crescimento que aconteceu. Não tem democracia, não tem eleições, o Partido Comunista os líderes, né, do país são decididos pelo Partido Comunista, a população não participa. Tudo que tiver recursos vão ser voltados para o desenvolvimento econômico, para o crescimento da China, então existe um plano de governo, tudo para esse governo comunista é para o crescimento da China. Política cambial voltada para a desvalorização da moeda nacional, objetivando o aumento das exportações. Então, se você tem uma moeda bem desvalorizada, tudo que vier desse país tende a ficar mais barato no mercado externo, se o dólar está mais valorizado, muito mais valorizado. Então, acaba que o produto que vem da China, ele sai muito mais barato do que a gente tem costume de comprar aqui um produto nacional, em razão de vários fatores. É uma mão de obra barata, não tem os subsídios, tem a ausência de leis ambientais, eu tenho uma moeda muito desvalorizada, então o produto final ele sai barato lá. Com essa moeda desvalorizada, eles conseguem vender para o mundo a um preço que todo mundo vai querer comprar. E isso faz com que a China cresça muito mais. Esses bens de consumo, às vezes coisas xing-ling bem simples, mas também coisas que estão em tecnologia e vem da China, tá? Então, a China ela cresceu de forma muito expressiva aí ao longo dos anos. Observe a diferença de 1978 até 2007. Durante a gestão do Mao Tse-tung, o crescimento aconteceu, mas durante a gestão do Deng Xiaoping, cresceu muito mais. E o ritmo de crescimento da China está sendo tão acelerado que eles acreditam que em 2030 a China vai ultrapassar os Estados Unidos, sim, no PIB. Não vai ter jeito dos Estados Unidos. A não ser que aconteça alguma coisa totalmente errada que justifique para esse problema lá com a China, tá? Só se acontecer alguma quebradeira real na China e ela retroceder. Mas, segundo os analistas, o ritmo que se manter, ela superará os Estados Unidos em breve. Não quer dizer que o Deng Xiaoping é bonzinho, tá? Que ele foi bonzinho. Ele promoveu também grandes problemas, grandes catástrofes, né? No caso aí, o massacre da Praça da Paz Celestial. Havia uma manifestação que foi formada por vários estudantes e que estavam criticando a falta de liberdade, a presidência do Partido Comunista Chinês e várias outras solicitações que eles fizeram. O governo solicitou que o exército acabasse imediatamente com aquela manifestação e várias pessoas foram atropeladas por tanques e foram reprimidas para dispersar a população e muitos morreram ali. Acredita-se que 10 mil pessoas morreram nesse episódio, mas a gente não tem certeza dos dados certos porque o país está muito fechado, né, naquele momento ali. Aí são algumas cidades na região leste que são importantíssimas, né, no território chinês. Observe que também os recursos hídricos da China em vários rios extensos, né, nós temos o rio Yangtze-Kiang, que foi construída a maior usina hidrelétrica do mundo em área, né? Perseguição religiosa, isso acontece, qualquer pessoa que se manifeste contra o governo, seja religioso, seja de qualquer tipo de fé que professa, pode ser perseguido, espancado, mandado para campos de concentração, isso existe ainda hoje, tá? Campos de trabalho forçado. O Papa, recentemente, teve que fazer uma visita à Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país majoritariamente cristão. E o que acabou resultando nisso? Ele teve que pedir para o Xi Jinping para fazer a passagem a sua aeronave pelo espaço aéreo chinês. O Xi Jinping, que é o atual presidente da China, líder comunista da China, ele autorizou e o Papa mandou um recadinho, né? O Papa nunca vai perder a oportunidade, claro, ele não é bobo, né? Ele vai falar assim, olha, eu quero visitar a China um dia, agradecendo realmente pela possibilidade de passar pelo território chinês, no espaço aéreo e facilitando, diminuindo o tempo de viagem, lógico, do grande líder da autoridade católica romana, né?
Mas a China quer dizer que deixou o Papa passar, quer dizer que ela está boazinha com religião? Não, não, tá? Então, quando você vê um país comunista, eles devem ser ateus, geralmente. Mas a China começou a ter essa abertura comercial com o capitalismo e, por consequência, também muitos capitalistas professam suas fé, né, a fé ocidental e acaba, de certa forma, influenciando o território chinês. Então, negar o direito de alguns professarem a fé fica complicado, porque se você abre para o Ocidente, você vai então ter interferências ocidentais. Mas para que essa prática religiosa seja persistente, as autoridades religiosas não podem falar nada contra o governo, tá? Então, o Partido Comunista Chinês, ele promove a perseguição e até mesmo a destruição de templos se o líder religioso, se o padre ou se o pastor ou se o monge falar alguma coisa contra o governo, tá? Não é permitido falar nada contra o governo. Essa igreja ela foi construída pelo governo chinês, aí teve a liberdade religiosa nesse espaço, mas se o pastor falou qualquer coisa, os espiões que existem na própria comunidade religiosa vão falar imediatamente a igreja é destruída. Tá? E nunca mais se encontra o líder religioso. A China tem várias cidades que são megacidades. O que é megacidade? Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. São várias. Olha aí o caso de Pequim, de Xangai, tá com uma tecnologia urbanística muito avançada. Né? Não é aquela China que você via antigamente lá, só aquela imagem de filme antigo, que você mostrava o chinês num riozinho, né? E não é isso mais. É uma coisa muito sofisticada, muito rica mesmo. Lembrando aqui, a gente vai terminando por aqui, é o último tópico que nós vamos falar. A política do filho único ela foi extinta em 2015, tá? Então, desde 79 até 2015, nós tínhamos a política do filho único. Essa política do filho único foi para controlar o volume de pessoas que existiam no país, o crescimento demográfico era livre, né? As pessoas moravam no campo, queriam ter vários filhos para utilizar eles como mão de obra na área do campo. Então, começa a ter um controle demográfico com a política do filho único, não era permitido o segundo filho, e se a pessoa tivesse, ela teria que bancar tudo para essa criança. Ficaria muito caro, porque os salários na China são muito baixos, tá? Então ninguém dava conta, não. Outra coisa, gente, que forçou realmente a redução das pessoas na China, volume de crescimento do país, é porque ocorreu uma urbanização significativa. Então, as pessoas nas cidades, elas tendem a ter menos filhos mesmo. Então, tem casais na China que não estão querendo ter filho. E essa política do filho único aí também causou a morte de muitas mulheres. Nós temos um volume muito maior de homens na China do que de mulheres. Nós temos quase 100 milhões de homens a mais do que mulheres na China. E resultou em um problema atual, porque se as famílias reduziram o volume de pessoas nascendo, está faltando mão de obra. Então, isso há um espaço bem próximo temporal aí, vai ter um problema de comprometimento da mão de obra, tá? E os chineses não gostam de importar mão de obra, deixar tailandês, deixar coreano ou deixar vietnamita entrar no país, eles não gostam, tá? Então, eles não querem, eles querem manter a população deles trabalhando. Então, o governo agora autorizou a liberdade para ter mais de um filho. Mas só quando você cria um hábito na população, a população custa mudar novamente. Então, isso não vai ser da noite para o dia que vai aumentar a quantidade de filhos. Outra coisa também é porque tem menor volume de mulheres na atualidade em razão dessa política do filho único. Tá mais difícil até arrumar uma esposa na China para casar, né? Tem um vídeo que vocês podem procurar para ver, Quartos da Morte. Tem ele legendado, tem ele em espanhol e tem ele em inglês, tá? E foi feito por uma empresa uma empresa do Reino Unido no setor de televisão, de produção, né, de vídeos, né, e tal. Isso aí já tem um tempo que foi feito
Esse vídeo foi reproduzido no Brasil. Quando foi reproduzido no Brasil, a TV Bandeirantes que reproduziu, e foi muito criticado, né, a TV Bandeirantes naquela época, porque ela estava reproduzindo uma coisa que o governo chinês não gostava. O que trata esse vídeo? Ele mostra os orfanatos que eram mantidos pelo governo, onde as meninas eram deixadas quando a mãe não matava, quando a criança nascia. A China, gente, ela foi proibida as pessoas foram proibidas de fazer ultrassonografias, porque a pessoa fazia ultrassonografia e descobria que era menina e abortava. Então, aí a criança nascia, era comum encontrar cadáver de criança no meio de uma avenida, passando por cima, igual a gente passa, vê carro atropelando cachorro, bicho, esquilinho na rodovia. Você encontrava era criança na rua, meninas, né? Porque eles queriam ter filhos, meninos. Ou os pais eram mais solidários, ele deixava a menina no orfanato do governo. Só que esses orfanatos, a criança era amarrada, ela ficava presa numa cadeira, muitos não conseguiam nem andar, elas ficavam presas numa cadeira junto com o pinico, porque aí ela fazia o cocô, ficava preso o tempo todo. Veja esse vídeo, Quartos da Morte, que está lá no YouTube, interessantíssimo ver esse vídeo, que é um fato real. Tem vários alunos que quando vê esse vídeo choram. É triste, é trágico, e infelizmente isso aconteceu, né? E agora, essa imagem que vocês estão vendo de baixo aí, ó, foi uma imagem que não tem muito tempo, eu vi essa reportagem, um menino foi encontrado vivo num encanamento de esgoto. A mãe ganhou o neném e jogou o filho no vaso. E ele foi. Um funcionário ouviu um barulho no encanamento do prédio e aí chamou, foi ver o que era. Era um bebê. Mas por que esse bebê estava ali? A família, a pessoa que largou, jogou o neném na rede de esgoto já tinha um filho. E aí jogou o bebê no encanamento do vaso sanitário, jogou o bebê. Mas ele foi salvo, né? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Próxima aula a gente continua com a China, ok? Um grande abraço para vocês. Eu tive que regravar porque os 2 computadores que eu estou gravando lá na escola estavam com problemas de áudio. Não sei se vocês repararam o vídeo que eu coloquei da última live, ele ficou muito baixo, que eu gravei no computador de lá, tá? Então, peço desculpa a vocês pela demora na publicação do vídeo. Um grande abraço para vocês. A gente continua aí na semana que vem na base comum curricular. Um abraço. Tchau, tchau.